Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. O caso de hoje se passa lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1863 e 1864, ali durante o século XIX. Esse caso misterioso que ficou conhecido pelas famosas linguiças de carne humana que eram vendidas no açougue lá da época. Ficou tão conhecido também na Europa que até o autor ali da teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, fez um relato sobre o caso. E se você é novo no canal, eu já peço para você estar se inscrevendo, deixando o seu like, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. E vamos para o nosso caso. O principal personagem dessa história é o José Ramos. Ele era o filho mais velho do Manuel Ramos e da Maria da Conceição. Seu pai fez parte ali da cavalaria durante a Revolução da Farroupilha, porém ele acabou deserdando esse cargo e se mudou para Santa Catarina, onde foi que José Ramos nasceu. O pai dele adorava contar essas histórias do que teve durante a Revolução, mas a história que o José Ramos mais gostava era contra as investidas de comando de degola que a cavalaria fazia contra os inimigos. Porém, é dito nas histórias que o pai do José Ramos não era uma pessoa tão boa assim. Ele era agressivo e brigava muito com sua mãe, ele também bebia muito. E foi durante a juventude ali do José Ramos que o pai dele acabou agredindo a mãe dele e ele atacou o pai, disse com uma faca, dando uma facada ali no pescoço do pai dele, o que levou à morte do pai depois de alguns dias. Por causa desse acontecimento, o José Ramos se mudou lá para o Rio Grande do Sul, ali na província de São Pedro, em Porto Alegre, e se estabeleceu numa casa ali da Rua dos Arvoredos, que diz que foi alugada ou supostamente comprada pelo José Ramos. Mais tarde, ele acabou se estabelecendo também como soldado da polícia. Porém, depois de um tempo trabalhando ali como soldado, o José Ramos foi pego tentando degolar um prisioneiro, alegando que o mesmo estava tentando fugir ali da prisão. Como esse prisioneiro era conhecido na região como uma espécie de Robin Hood, ele roubava ali dos ricos para dar para o pobre. A história começou a repercutir muito, então o José Ramos foi rebaixado de cargo e acabou se tornando informante da polícia, que não era uma profissão assim tão legal naquela época e também não trazia tanto dinheiro, tanto rendimento para ele. E ele ficou sendo subordinado ali do delegado Dário Calado, que lá pra frente na história vai acabar prendendo o José Ramos por causa dos crimes que ele cometeu. José Ramos era visto pelo pessoal ali onde ele morava como um homem que ia sempre à missa, que adorava artes, estava super bem vestido e perfumado, que ele também vai acabar sendo conhecido mais pra frente como um monstro perfumado. Ele adorava ópera, teatros. As características deles era dita como um homem alto, magro, de extrema força, com os olhos claros e uma voz ameaçadora que amedrontava ali as pessoas. Ele gostava de frequentar muito também o teatro recém-inaugurado lá na época, o Teatro de São Pedro, que foi onde ele conheceu ali a Catarina Pilsi. Vamos falar um pouquinho dela também. A Catarina Pilsi, ela nasceu lá na parte húngara da Transilvânia, mas ela era etnicamente alemã, então ela era considerada alemã. Ela era de filhos de pais pobres ali, morava numa aldeia bem simples, porém, durante a Revolução Húngara, os pais e os irmãos da Catarina acabaram sendo mortos e ela acabou sendo abusada sexualmente pelos soldados e foi deixada ali no local. Depois, mais pra frente na história, disse que aos 15 anos ela acabou se casando com Peter Pilsi, com a intenção de fugir daquela miséria que ela vivia. Então, eles acabaram fugindo, vindo para o Brasil, mas durante essa viagem, o esposo da Catarina Pilsi acaba se suicidando por estrangulamento. A Catarina chega assim no Brasil lá no ano de 1859, já com 20 anos, e depois de 5 anos morando lá em Porto Alegre, ela conheceu o José Ramos e foi morar com ele lá na casa da Rua dos Arvoredos.
O próximo personagem que entra nessa história é o açougueiro Carlos Klossner, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. O Carlos ele era um imigrante alemão e ele já veio lá da Alemanha com uma boa condição financeira. É dito isso porque o açougue que ele abriu era uma boa região e vendia muito bem, ele atendia muito bem os clientes ali, apesar de não falar português. Então ele sempre dava ali uma conversa, um jeito de se comunicar pessoal, mas ele dava a entender também que ele não gostava muito da região, que ele se sentia muito sozinho. Por sua aparência também, que os açougueiros tinham lá no século XIX, andar meio sempre sujos, com facas, com manchas de sangue ali no avental, as pessoas tinham medo de estar indo até o açougue. Então, sempre quem estava fazendo essas compras das carnes eram os escravos, o marido das esposas. E foi aí que o José Ramos entra na história aí do Carlos. Como o José Ramos também falava alemão por causa dos pais, ele se aproximou muito do Carlos Klossner e os dois acabaram ficando bastante amigos. E depois de uns dias ali conversando com ele, o José Ramos acaba indo trabalhar com o Klossner lá no açougue. Em algumas partes da história diz ali que o José Ramos trabalhou com ele, porém, depois de um tempo, ele acabou, o açougueiro, o Carlos, acabou desaparecendo. Depois desse sumiço aí do açougueiro do Carlos Klossner, que ninguém deu muita relevância, o José Ramos e a Catarina Pilce começaram a se vestir impecavelmente. Eles começaram a frequentar lugares de alto padrão, principalmente no teatro, lugares de luxo, e eles gastavam muito dinheiro. Então, depois que o açougue ele fechou, uns 5, 7 meses depois, dita ali na história, que eles começaram a ficar sem dinheiro novamente. E é aí que entra o próximo personagem da história, na verdade, os 3 próximos personagens que fizeram com que o José Ramos fosse pego. O comerciante português Januário também era bem sozinho, porém ele era mais conhecido ali na região, ele tinha o seu comércio bem estabelecido, e tinha também um cachorrinho preto que sempre estava acompanhando ele ali. Por o Januário não ter família, ele se apegou muito a um caixeiro, um menino ali de 13 a 15 anos, o José Ignácio de Souza Ávila, que sempre estava acompanhando o Januário. Aí entra na história os José Ramos fazendo amizade com o Januário também, convidando ele para ir na sua casa, que a esposa dele fazia bolos jantares. Então ele acaba convidando o Januário e o Januário aceita por se sentir um pouco sozinho, sem família nenhuma ali por perto, né? Nenhum parente ele tinha. Então ele aceita ir jantar na casa do José Ramos. E nessa ida dele ir até lá na casa do Ramos, alguns vizinhos viram ele indo até lá. E nessa casa também, o José Ramos tinha uma senhoria que tinha alugado um quarto. E é dito na história que ela viu o comerciante, o Januário, na casa do José Ramos durante esse jantar. E depois, mais tarde, ela também, no depoimento que ela vai dar lá pra frente, ela também disse que viu o caixeiro, o menino ali de 13, ali, 14 anos, sozinho na sala com o José Ramos. Porém, o cachorrinho ficou pro lado de fora. No dia seguinte, os dois simplesmente sumiram. O que começou a chamar a atenção do pessoal ali é que os credores ali do comércio do Januário vieram atrás dele para fazer suas cobranças e não encontraram o comerciante. Então foi indagado ali, os vizinhos disseram que teria visto ele indo lá para casa do José Ramos. E o que começou a chamar a atenção também era o cachorrinho do comerciante que ficou ali andando na rua sozinho e chamava atenção. Aí depois de um tempo o cachorrinho ali também desapareceu. Com o desaparecimento do comerciante,
e do cachorro e do menino. O José Ramos, por causa dos credores ali que estavam querendo receber o dinheiro do português, foram até a polícia e deram queixa, deram parte do sumiço do Januário. E então a polícia vai até a casa do José Ramos e indicia ele a dar um depoimento na polícia. Porém, o delegado lá da polícia, da delegacia, era o Dário Calado, que era supervisor, que era ali um supervisor que cuidava ali do trabalho do José Ramos. Como eu disse lá no começo, ele era informante da polícia, então era um serviço um tanto quanto secreto, porém o José Ramos não dava tantas informações necessárias para a polícia. Então ele deu ali o seu depoimento, falou que o português tinha ido para outra cidade, para outro estado e também tinha ido embora. Mas já conhecendo as ações do José Ramos, o delegado Dário não acredita nada nessa história e pede para ser feita uma investigação lá na casa da Rua dos Arvoredos, que o José Ramos e a Catarina Pício moravam juntos. Chegando lá, no dia seguinte já, a polícia faz as buscas e encontra um cenário horrível, horripilante. Eles encontram partes de um corpo humano já em estado avançado, assim, de decomposição. E eles identificam como sendo do açougueiro Carlos Clousner. Então a polícia começa a investigar um pouco mais ali o terreno dos fundos da casa, o porão. E num poço é encontrado os corpos do português, lá do comerciante Januário, do menino, do José Ignácio e também o corpo do cachorrinho. Então José Ramos e a Catarina Pício são presos, são levados para a delegacia. Nessa prisão deles ali com os boatos do que tinha sido encontrado naquela casa, aquela cena horrível, as pessoas ali da comunidade, ali da cidade tentaram linchar os dois, porém eles não conseguiram, os dois acabaram sendo presos. Com a prisão do José Ramos, a Catarina Pício decide dar o depoimento dela e falar tudo o que acontecia naquela casa. Ela diz no depoimento dela, e principalmente por causa do diário dela que ficou com a polícia, que ela era obrigada a atrair as vítimas até a casa, até o José Ramos, e lá eles eram mortos, desmembrados ali, esquartejados, e o restante da carne era feito linguiças para ser vendida no açougue. Ela diz também que o Carlos Clousner criou essa ideia para eles estarem matando as pessoas e ficando com os bens delas, e a ideia que ele teve foi de fazer carne ali para pôr nas linguiças com o restante do corpo humano, e o restante dos ossos eram colocados em baldes com ácido para desaparecer ali com aqueles corpos. Porém, a polícia fala que o Carlos Clousner foi encontrado também morto no porão deles, só que ela diz que não sabia que o Carlos Clousner tinha sido morto pelo José Ramos. Ela alega que essa parte ela não sabia, mas o açougueiro fez parte sim, e ele que deu a ideia para os três estarem ali pegando os bens das pessoas. A senhorinha que morava na casa com eles também dá o depoimento dela. Ela diz que ter visto sim o português jantando com eles, e depois mais tarde ela viu um menino sozinho com o José Ramos, e depois de um tempo que os dois ali sumiram, na mesma noite ela alega ter visto a Catarina Pício limpando o chão da cozinha, uma mancha escura e vermelha, e ela simplesmente fala para ela que era sujeira do José Ramos. A Catarina Pício também fala que as linguiças eram muito bem aceitas ali na região, principalmente para a classe mais alta. Então ela disse que vendia muito, que as pessoas gostavam bastante, e aí que a história começa a ficar um pouco misteriosa, porque no Brasil ela não ficou tão conhecida. Talvez porque, como muita gente comprou aquelas linguiças, né, supostamente tenham comprado aquelas linguiças,
dá a notícia que várias pessoas tinham comido carne de pessoas e tenham sido levadas a um ato de canibalismo sem saber, não ia ser uma coisa tão boa, principalmente por ser lá no sul, no Rio Grande do Sul, onde as pessoas consumiam muita carne, gostavam de muito churrasco. Então a história foi um pouco abafada. E no Brasil também. No momento da Catarina Pilce, o José Ramos é condenado à morte. Isso, o José Ramos é condenado à morte pela forca. Porém, depois de um tempo, a condenação dele é mudada para prisão perpétua. E a Catarina ali, como ela também participou ali meio que direta e indiretamente dos crimes, ela acabou sendo condenada. A Catarina Pilce também alegou que ela nunca chegou a comer essa suposta linguiça, ela comeu apenas uma vez porque ela se sentiu obrigada, porque o Ramos e o açougueiro, principalmente o José Ramos, dava muito medo nela. Então ela fala que tudo que ela fez foi por medo, por se sentir subordinada a fazer aquilo, e também o medo de acontecer com ela a mesma coisa que acontecia com as vítimas. Ela diz também que lá na casa da Rua dos Arvoredos foram mortas entre 6 a 10 pessoas, porém só os 3 corpos e o cachorro que foi encontrado. O José Ramos é condenado à morte, isso, o José Ramos é condenado à morte pela forca. Porém, depois de um tempo, a condenação dele é mudada para prisão perpétua. E a Catarina ali, como ela também participou ali meio que direta e indiretamente dos crimes, ela acabou sendo condenada a 15 anos, acho que se eu não me engano, 15 anos de prisão. Depois de 2 anos preso, o José Ramos, ele acaba falecendo lá na prisão. E é dito em algumas partes das histórias que a Catarina Pilce ficou presa todo o tempo, depois ela foi solta, mas acabou morrendo em um hospício. E também há outras histórias, como é a história dos crimes da Rua dos Arvoredos, bem antiga, então ela acabou criando vários relatos, inclusive ela acabou se tornando uma lenda. Então, a parte da Catarina Pilce é dita que ela foi solta e depois ela morreu no hospício, e também diz um outro relato de uma outra história que ela acabou morrendo de frio nas ruas de Porto Alegre, e depois ela foi enterrada como indigente pela Santa Casa de Misericórdia, lá da cidade. O caso na época, como foi abafado mais no Brasil, porém na Europa ele ficou muito conhecido, inclusive o autor, o escritor lá da teoria das evoluções das espécies, do Charles Darwin, fez um relato sobre o caso, que eu vou ler aqui para vocês. Informa-se que no extremo meridional do Brasil, em uma cidade chamada Porto Alegre, um grupo de perversos matou várias pessoas, usando sua carne para fazer linguiça, que não só comeram, como induziram os habitantes a comê-la. O temor de que a humanidade perca sua posição nobre e volte à bestialidade é infundado. Regressões ocasionais sempre ocorrerão, há chacais adormecidos em cada homem. O caso ali do crime das Ruas dos Arvoredos acabou gerando muito estudo, foi escrito vários livros, algumas peças de teatro, principalmente de teses. Há várias, como disse, como história antiga, há várias versões do caso. E também é para deixar comentado que todo o inquérito policial foi feito de forma manuscrita, devido à época, lá no século XIX, não ter uma outra forma de fazer a não ser escrevendo. Porém, é dito também que algumas partes desse inquérito policial acabou simplesmente desaparecendo. Os mistérios das linguiças, a suposta linguiça de carne humana, algumas pessoas acreditam que tenha sido de verdade, outras pessoas acreditam que não, alguns historiadores, porque é dito que na história nunca foi encontrado nenhuma parte dessas linguiças, e se não teve como ter uma prova ali, então elas nunca existiram. Outras pessoas alegam sim, outras pessoas ali dos historiadores, dos pesquisadores da história, alegam sim, principalmente por algumas páginas ali do inquérito policial
ter sido desaparecido, que indicava que o caso foi abafado na região, para não causar tanto alvoroço, porque muita gente na época tinha se alimentado ali daquelas linguiças. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender a história que eu passei para vocês. Se eu fiquei sem contar alguma parte da história, se vocês conhecem alguma outra versão, deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo todos eles. Se vocês têm um caso, um relato de algo misterioso que tenha acontecido com vocês, manda para mim também, que eu vou estar lendo também os relatos misteriosos que acontecem com vocês. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Agradeço muito por assistir meu vídeo até aqui e até a próxima.